Olá pessoal, novamente Brigadeiro Hoffman com vocês. Hoje tratando especificamente aqui da área de tempo na nossa Fly Check Calculator. Temos os campos cinzas com inscrições em vermelho, que são os campos de entrada de dados, e os campos verde, os campos calculados. Procurem atentar especificamente nessa região onde eu estou passando o mouse, que é a área de nossa planilha, onde vai ter as informações que vocês precisam com relação à meteorologia. Vejam bem, temperatura ground centígrado para Fahrenheit, 20 graus centígrados, eu posso colocar, por exemplo, 25 graus centígrados, eu vou ter imediatamente embaixo 77 graus Fahrenheit. Então eu faço a transformação direta de centígrados para Fahrenheit, ou o inverso também é positivo. 77 Fahrenheit vai me dar os 25 centígrados. É muito importante vocês copiarem essa informação do METAR. No Brasil, o METAR normalmente dá a temperatura em centígrados, temperatura e ponto de orvalho, né? Então vamos imaginar uma temperatura aí de 20 graus e aqui embaixo o nosso ponto de orvalho. Vocês coloquem qual é o ponto de orvalho adequado que está no METAR, só copiar para cá. 10. O que nos oferece? Ele já nos dá então que nós temos uma umidade relativa do ar de 50%. Ora, 50% de umidade relativa do ar é um número razoavelmente bom, porque a gente sabe que as regiões, nós estamos num país subtropical, na região sul, e quanto mais água disponível na atmosfera, pior para o voo, tanto a níveis de sustentação quanto para os motores. É comum encontrarmos 90%, 95% até mais de umidade do ar. Então pode-se considerar que um ambiente com 50% de umidade no ar é bastante positivo no sentido de sustentação da aeronave e não é tão danoso para os motores, né? Então vocês vejam que se vocês trocarem a temperatura aqui, passarem para 30 graus com 10 de down point, de ponto de orvalho, né, nós passamos a ter uma umidade de 33%, uma umidade bem parecida com da região de Brasília, na nossa capital do país. Então é importante a relação da temperatura com o ponto de orvalho. Ele vai dar a vocês a condição de analisar melhor a umidade relativa do ar, até por aspectos de visibilidade. Aqui então fizemos as duas conversões e nós temos aqui embaixo 6 graus. Ora, eu tenho 30 graus no solo, ground, 30 graus em solo, e no flight level, em centígrados, 6 graus. Portanto, o que está nos informando? Que nós vamos ter uma temperatura positiva no nosso nível de voo. Ora, temperatura positiva no nosso nível de voo. Nós temos planejado aqui, nível de voo 120, 12 mil pés, né? Então, bem interessante que esse voo vai acontecer com uma temperatura positiva. Não precisamos nos preocupar com condição de voo negativa para ligar de-ice. De-ice, on-ice, vejam bem, ele está acusando aqui que em 13 mil pés nós teremos temperatura de 4 graus centígrados, onde certamente teremos que ligar nossos dispositivos anticongelamento. Não é o caso do voo. Agora, se vocês estão no solo e a temperatura é 20 no solo, vocês terão 4 graus negativo no nível de voo, no nível 120, 12 mil pés. Então vocês já têm um alerta antes da decolagem que provavelmente em torno de 8 mil pés vocês terão 4 graus centígrados, e isso se faz necessário que vocês acionem os dispositivos anticongelamento ou de-ice da aeronave de vocês. Bem, vocês também têm aqui a velocidade do vento, é um ponto importante essa condição aqui. Por quê? Porque o METAR dá a vocês a informação do vento com referencial ao norte geográfico do planeta, não ao norte magnético. E eu sabendo a minha declinação magnética da região, eu devo saber sempre a declinação magnética da região que eu vou voar. A minha declinação aqui ela é menos 15.
Declinação menos 15 é uma declinação oeste. E oeste é uma declinação que deve ser sempre somada. Então, na hora da minha decolagem, vamos dizer que eu esteja numa pista 16, numa pista 1/6, 160 graus, com 15 de declinação magnética. Na verdade, o meu vento não está entrando a 160 graus, o meu vento está entrando a 175 graus. Portanto, aquele vento de proa que eu iria encontrar exatamente no eixo da pista não vai ocorrer. Ele vai entrar pela minha direita, entre a cabine e a asa direita, um vento, portanto, de este bordo, tá? Com relação a QNH, vocês também têm uma conversão direta de padrão, né? 1004 hectopascais, converte diretamente 29,65 polegadas de mercúrio. O que acontece aqui é o seguinte, vejam bem, 1004. 1004 é um valor abaixo do nosso padrão. Nosso padrão é 1013. A atmosfera padrão é 1013 hectopascais. E nós estamos com 1004. Todos sabem em meteorologia que pressão baixa é sinônimo de mau tempo. Então, o que nós temos nessa condição de voo aqui? É uma condição provavelmente de mau tempo. Nós temos que nos atentar aos mapas meteorológicos e demais informações que nós estamos numa situação de mau tempo aqui. E com pressão baixa, normalmente os ventos migram para os locais de baixa pressão. Então, se na nossa redondeza nós tivermos regiões com valores de pressão atmosférica superior ao nosso padrão local aqui, certamente nós vamos estar voando com vento de proa para qualquer região que nós venhamos a voar. Então, estamos numa região de baixa pressão. E essa baixa pressão nos dá um diferencial em pés de menos 276. Por isso que esse valor aqui é negativo. Se eu colocar aqui 1020, por exemplo, ele vai se tornar um valor positivo, porque 1020 é um valor maior que a nossa pressão padrão de 1013 hectopascais. Ok? Então nós temos um diferencial positivo ou negativo de acordo com a pressão, justamente para atentar vocês. E temos também a possibilidade de fazer a inversão, dependendo do padrão da aeronave. Pode não ter em hectopascais ou em coluna de mercúrio. Podemos fazer as devidas transformações aqui. 30.13 evidentemente vai me dar 1020 hectopascais. Ok? Então essa aqui é a parte de meteorologia da Flight Check Calculator e nos encontramos em breve. Um abraço.